Olá a todos, meu nome é Rubens Gurgel, sou professor da FEFISO de Sorocaba e também doutorando pela Unicamp em Educação. Hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre o ensino de lutas, num trabalho enviado para o COMPEF, congresso organizado pela Rede Escolar. Bom, eu acho que para iniciar o assunto, a gente poderia discutir um pouquinho a questão curricular. Então, de acordo com autores como Tomás Tadeu da Silva e Lopes e Macedo, o currículo ele é um espaço disputado, ele é uma arena de confrontos onde as diversas culturas buscam colocar suas posições, buscando formar identidades mais afeitas à sua visão de mundo. Dentro dessas disputas que reverberam na educação física, as lutas têm sido um conteúdo muito desprestigiado. As razões para isso são inúmeras e carecem de mais estudos, mas eu acho que é seguro apontar algumas possibilidades, como por exemplo o histórico das lutas na nossa sociedade brasileira, uma cultura que não privilegia manifestações como outros locais no mundo, e também o preconceito existente para algumas manifestações que historicamente foram associadas a grupos marginais. Felizmente, essa situação vem mudando ao longo dos anos, principalmente a partir de algumas mudanças nas legislações que consideram as lutas como conteúdo da educação física escolar, e também novos estudos, novas possibilidades curriculares para a educação física escolar, que também defendem as lutas como conteúdo da cultura corporal, logo como um conteúdo da educação física escolar também. Até mesmo a questão da nomenclatura pode ser problematizada, talvez lutas não seja a melhor referência possível para o que é ensinado, uma vez que lutas é uma denominação para qualquer oposição possível, mas nós estamos tratando necessariamente das manifestações corporais que se enquadram em jogos de oposição e são tematizadas como lutas. E aí a gente inclui desde artes marciais orientais, ocidentais e outras manifestações possíveis, que inclui também algumas manifestações indígenas e por aí vai. Então é desse conteúdo que nós estamos tratando. Dito isso, quais são as possibilidades do ensino de lutas dentro da educação física? Então a proposta de hoje é conversar um pouquinho sobre algumas possibilidades do trato metodológico do ensino de lutas. A primeira delas, talvez a mais comum, seja a inserção da cultura da luta na cultura escolar. É claro que nesse processo acontecem algumas hibridizações, mas invariavelmente pega-se uma cultura da luta e transporta-se para dentro da cultura escolar, sem necessariamente fazer uma conversa com o projeto político-pedagógico, sem necessariamente conversar com o objetivo pedagógico daquela inserção. É muito comum nós vermos isso acontecendo em instituições particulares que buscam agregar valor de mercado às suas escolas a partir de manifestações como o judô, por exemplo. Também é comum acontecer na dança com o balé. Então é muito comum termos balé para as meninas e judô para os meninos. É uma prática comum no mercado por aí. Talvez essa não seja a inserção das mais interessantes, uma vez que por mais que tente se trazer a cultura do judô ou de qualquer uma outra luta considerada boa o suficiente para estar dentro da escola de uma maneira íntegra, o que acontece é que ela nem serve como objeto pedagógico e nem é feito como ela é realizada nos outros espaços específicos para o judô. Uma hibridização que me parece apresenta mais pobrezas do que riquezas. Uma outra possibilidade seriam as lutas como uma ferramenta para o ensino de outras coisas. Isso aí está muito ligado com os currículos acríticos da educação física. Dentro dessa classificação que a gente pode partir de Tomás Tadeu, a educação física possui currículos críticos e acríticos. E os currículos acríticos, que nós podemos denominar como o currículo saudável, o currículo psicomotor ou o currículo desenvolvimentista, eles podem utilizar as lutas como uma ferramenta para atingir seus próprios objetivos. Mas o que acontece nesse espaço é uma desconfiguração da luta enquanto uma cultura. Então a luta daí ela é um instrumento para se atingir uma melhor saúde, um melhor desenvolvimento motor, ou trabalhar questões afetivas, cognitivas, e até mesmo motoras dentro do currículo psicomotor. É uma possibilidade que vem ganhando força. Normalmente ela se apresenta na escola através de jogos de oposição, mas ainda me parece que passa por um empobrecimento da manifestação de lutas a partir desse trato pedagógico. Uma outra possibilidade é
uma abordagem crítica no tratamento das lutas, né? Então as lutas não são um instrumento, mas são uma cultura com valor em si, e sendo o papel da educação física escolar o trato da cultura corporal, então as lutas estão nesse bojo, né, são contempladas, e o objetivo não mais é promover qualquer um outro objetivo secundário, né, como a aquisição de uma saúde, uma qualidade de vida, etc., mas sim o ensino da própria manifestação, né, uma alfabetização na cultura corporal. E as lutas daí estariam inseridas nesse contexto. Tá? Dentro dessa apropriação, tenho percebido, a partir de relatos de prática apresentados em várias revistas, como por exemplo a Pensar a Prática, a Motrivivência, a Movimento, ou mesmo no Combrace, que muitas dessas apropriações críticas da manifestação da cultura corporal de lutas apresentam diferenças metodológicas importantes. Algumas se limitam a apresentar o que é a luta, né? Então as crianças fazem vivência, discutem o histórico, normalmente traz-se um profissional para falar um pouquinho sobre, ou leva-se os alunos a algum espaço e parte para um novo projeto, né? Então apresentou-se aquela manifestação X dentro da categoria lutas para as crianças e parte-se para uma outra possibilidade temática. Uma outra apropriação, e aí comumente chamado pelos seus autores como uma apropriação pós-crítica, é a tentativa de ir além da questão da manifestação lutas e fazer uma inserção ou uma ancoragem social, de acordo com seus autores, onde talvez Neri Nunes seja a principal referência. O objetivo é fazer discussões que estão presentes na sociedade mais ampla a partir daquela manifestação de lutas. Então as lutas abririam possibilidades para discutir questões de gênero, questões raciais, questões de exclusão social, questões de deficiência, enfim, uma série de questões sobre violência, uma série de questões que estariam presentes, né, no contexto da criação da determinada manifestação de lutas e que seriam trazidas para a escola para ser debatidas, serem vivenciadas, serem ressignificadas para além da questão técnica do movimento de determinada cultura. Me parece que essa é um trato pedagógico mais rico em relação às anteriores. E por fim, para finalizar, né, eu acho que uma última possibilidade do ensino de lutas, e aí é uma questão mais ensaística, né, porque não há relato e não há nenhum autor defendendo essa visão, talvez uma outra possibilidade do ensino de lutas seja o trato das lutas enquanto uma criação humana, enquanto algo que possui um componente estético, algum componente artístico, que é a manifestação, como se dá a criação da manifestação das lutas, né, no seu histórico. Né? Claro que isso parece extremamente difícil diante das limitações de espaço e tempo, estrutura, e até mesmo para ser articulado com um projeto político-pedagógico de determinada escola. Mas não deixa de ser um vislumbre, né, de uma possibilidade de uma criação cultural dentro de um contexto escolar. Bom, era isso para iniciar a conversa e fico aberto. Meu e-mail é rubensgurgel@hotmail.com e aguardo o diálogo com os colegas.